queridos alunos do sexto ano. Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje abordaremos o capítulo 4, o planeta Terra por fora. Então vamos lá. Em relação ao nosso planeta, toda aquela região que envolve o nosso planeta Terra, onde a vida habita, onde a vida se desenvolve, ela recebe o nome de biosfera, ou seja, esfera da vida. No entanto, quando abordamos a complexidade dessa biosfera, consideramos que ela é uma resultante da presença e harmonia de outras três esferas principais, sendo elas a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. A litosfera, que também pode ser chamada de crosta terrestre, entende-se que é a estrutura física e sólida do planeta, ou seja, aquela formada pelas rochas, relevos e por aí vai. A atmosfera é a camada gasosa, certo? Enquanto a hidrosfera é a estrutura de água que compõe o ambiente da Terra. Portanto, temos essas três camadas principais. Em relação à nossa atmosfera terrestre, ela é apenas uma dos sistemas que determina o clima da Terra. No entanto, a gente não falou das camadas da terrestre, a gente não falou da criosfera. O que seria essa criosfera? A criosfera é uma camada à parte, que foi descrita por alguns pesquisadores, que compreende a camada de gelo, então ela recebeu o nome de criosfera. No entanto, a gente vai se limitar principalmente à hidrosfera, à litosfera e à atmosfera. Logo, o total de tudo, a gente vai ter a biosfera, que é a camada onde habita a vida, podemos dizer assim. A função da atmosfera terrestre, no caso, é promover a distribuição de energia térmica que vem de onde? Da radiação solar, reduzindo as amplitudes entre as temperaturas diurnas e noturnas e, portanto, determinando o modo como a energia solar entra e sai do planeta. A atmosfera, ela vai ser dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, essas são as partes, os limites que vão dividir a nossa atmosfera terrestre. Então, a partir do próximo slide, a gente vai conhecer algumas características presentes nessas partes, nessas subcamadas da atmosfera. A primeira delas é a troposfera, que seria a primeira camada, no caso, a mais próxima da superfície terrestre, e o nome troposfera significa turbulência, e ela é considerada a camada mais importante sob o ponto de vista meteorológico. Por quê? Porque é nessa camada onde ocorrem alguns fenômenos como chuvas, tempestade, ventanias e por aí vai. Daí que a gente tira essa consideração, que é a mais importante sob o ponto de vista meteorológico. Logo, a maioria das aeronaves, elas precisam voar um pouco acima da troposfera, porque voando acima dessa camada, a incidência de alguns fenômenos que causem a turbulência vai ser bem menor. É tanto que em alguns casos, quando o avião passa por alguma turbulência, ele sobe um pouco de altura para diminuir essa turbulência, beleza?
A próxima camada seria a estratosfera. A segunda parte, né, a segunda camada da atmosfera, certo? E a principal, vamos dizer assim, relevância dessa camada é que, além dela ser importante no sentido para que os aviões voem, né, acima da troposfera, já basicamente no início da estratosfera, ela também compreende o local onde se encontra a camada de ozônio, certo? E acredito que a maior parte da turma, né, já tenha ouvido falar qual a importância dessa camada, né, a camada de ozônio, que seria o que? Filtrar a radiação solar, ou seja, a radiação solar que é direcionada ao nosso planeta, ela precisa ser filtrada, ou seja, essa intensidade da radiação solar ela é diminuída. Lógico, porque se nós recebêssemos diretamente essa radiação solar, a incidência de radiação solar seria tão grande que basicamente maior parte da população mundial sofreria de câncer de pele, além do envelhecimento precoce, a estatística de vida, né, seria diminuída com muitos anos a menos, certo? Então essa camada ela exerce uma grande importância sobre o nosso planeta. Além disso, é na estratosfera que ocorre a difusão da luz solar. E quando ocorre a difusão dessa luz solar, é o que origina a cor do céu, que no caso é a cor azul. Ora, mas como isso acontece? A gente sabe que a luz, né, ela é uma mistura de todas as cores, né? A gente enxerga a cor branca, vamos dizer assim, mas essa cor branca, ela nada mais é que a junção de todas as cores, né? Existe um experimentozinho simples que você faz um disco, divide esse disco igualmente com as cores, e quando você gira esse disco rapidamente, você enxerga a junção dessas cores, que é a cor branca, né? Ah, mas o que isso tem a ver com a radiação solar? Ou melhor, né, com a radiação solar e a formação da cor azul. Quando a radiação solar bate na nossa camada, no caso da estratosfera, né, a composição gasosa da nossa atmosfera reflete principalmente as cores de tonalidades azul, né? Então essa reflexão dessa cor faz com que enxergamos, né, esse tom azulado no céu, beleza? E essa difusão da luz solar, que a gente pode chamar de um fenômeno de espalhamento, ele também está associado à cor do crepúsculo, por exemplo. Existem momentos, né, em que o sol está se pondo, a gente enxerga a coloração do céu alaranjada, né, avermelhada, porque devido também ao mesmo fenômeno de espalhamento, ou seja, naquela situação alguns gases estão refletindo tonalidades mais puxadas para o vermelho, o amarelo, o laranja, fazendo com que esse céu fique colorido durante o pôr do sol, certo? Então aqui a gente tem uma imagem que mostra basicamente a função dessa camada de ozônio, certo? Percebam que essa intensidade, ó, ela está sendo filtrada, né? Então a gente recebe essa radiação solar mais amena, certo? Valendo também ressaltar que, vamos pegar o exemplo novamente do avião. Caso o avião ele sofra algum problema, né, e
ocorra a possibilidade de acontecer algum acidente, geralmente máscaras de oxigênio caem, né? Acho que vocês já devem ter visto em algum filme, né? Máscaras de oxigênio caem. Por quê? Porque naquela altura o ar está rarefeito ou quase não tem a quantidade de gás oxigênio suficiente para nós inspirarmos, certo? Então, quanto maior a altura, né, ou seja, a altitude, quanto mais subirmos, menor será a quantidade de oxigênio para respirar. Por isso, quem escala montanhas, principalmente o Monte Everest, como exemplo, certo? Algumas pessoas, quando pretendem subir até o topo ou próximo a esse topo, levam equipamentos que supram, né, a quantidade de oxigênio, porque como você está tendo muito mais esforço, você terá necessidade de inspirar a maior quantidade de oxigênio possível. E como ali é uma altitude em que a presença do gás oxigênio já diminuiu bastante, então existe necessidade de recorrer a alguns equipamentos, certo? A próxima camada é a mesosfera. A mesosfera, ela pode atingir a baixas temperaturas, podendo chegar a menos 90 graus Celsius, né, em seu topo. E é na mesosfera que ocorre um fenômeno que a gente chama de combustão dos meteoritos. Como assim? Todo mundo já ouviu falar em estrela cadente, né? A gente viu até isso nas nossas aulas de astronomia. A gente viu que uma estrela cadente nada mais é que um meteorito, né, em combustão. Ou seja, os gases presentes na mesosfera irão reagir com o meteorito, fazendo com que ele queime, né? Fazendo com que passe, ó, esse feixe de luz, como se fosse uma estrela se movendo, quando na realidade é um meteorito, né, entrando na nossa atmosfera terrestre. Beleza? Ou seja, a radiação solar ultravioleta emitida pelo Sol, né, entra em contato com os gases presentes na mesosfera. Esses gases interagem com o meteorito e esse meteorito entra em combustão formando a famosa estrela cadente. A próxima camada é a termosfera, que alguns autores, né, dependendo da situação ou da região da termosfera, eles podem chamar de ionosfera, porque nessa região existe um fluxo muito grande de íons. Essa termosfera, ela vai apresentar elevadas temperaturas e também ela é responsável pela propagação das ondas de rádio. É nessa camada que também ocorre um fenômeno chamado aurora polar, né? Essa aurora polar, ela pode ser chamada de aurora boreal quando ela ocorre no hemisfério norte, ou aurora austral quando ocorre no hemisfério sul. Isso ocorre por quê? Porque é um fenômeno óptico, né, composto de um brilho observado no céu noturno em regiões próximas às zonas polares, certo? E acontece em decorrência do impacto de partículas de vento solar no campo magnético terrestre, né? Lembra um pouquinho parecido, né, com o fenômeno do arco-íris, porque as gotículas de água, né, entram em contato, ou melhor, a radiação solar entra em contato com as gotículas de água e quando olhamos isso sobre a luz, enxergamos o arco-íris, certo? E a última camada é denominada a exosfera. Nessa camada, existem alguns autores que não consideram a exosfera como parte, né, da nossa atmosfera terrestre, tadinha, triste, a excluída, né? Mas nessa camada, ela basicamente não vai possuir oxigênio e ela vai apresentar basicamente hidrogênio e hélio, são os principais gases que compõem essa atmosfera, e podendo alcançar temperaturas até 1000 graus Celsius, certo? E é nessa camada onde
ficam os satélites artificiais, né, onde eles orbitam. No entanto, apesar de alguns autores, né, cientistas, não considerarem a exosfera como uma camada da atmosfera, ela pode ser considerada como parte da nossa atmosfera, como também parte do espaço sideral. Ou seja, dependendo da situação, ela vai fazer parte de duas regiões. Uma, que ela vai ser parte da termosfera, né, da nossa atmosfera terrestre, e a outra vai compreender parte do espaço sideral, né? Aí nesse sentido ela vai ser a gostosona, a boazuda, né, a poderosa. E agora vamos, já que a gente está falando da nossa atmosfera, a camada gasosa, então nada mais justo que falar dele, do ar, né, presente nessa camada. E o ar nada mais é que uma mistura de gás. Mas que gás? Existem diversos gases que compõem esse ar atmosférico. No entanto, a gente vai destacar os 3 principais. Aquele que vai apresentar a maior quantidade é o gás nitrogênio. Lembrem-se disso. O gás que se encontra em maior quantidade na nossa atmosfera é o nitrogênio. Em segundo lugar vem o oxigênio e em terceiro lugar o gás carbônico, podendo vir também o vapor d'água, os gases nobres, enxofre e por aí vai. Mas lembre-se desses 3 principais: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, ou também dióxido de carbono. Esse ar, ele apresenta algumas propriedades, né, características bem específicas, certo? Primeiro, compressibilidade. O ar, ele pode ser comprimido, né, comprensível. Imagina uma seringa, né? Se eu tampo a ponta dessa seringa e aperta a outra extremidade, vai chegar um momento que eu não vou conseguir empurrar, né, aquele caninho que fica dentro da seringa até o final. Por quê? Porque o ar, ele está sendo comprimido, mas ao mesmo tempo, né, ele tem aquele espaço que vai limitar com que aquele cano, né, chegue até a extremidade. A outra característica desse ar é que ele é expansível, né? Se você soprar dentro de uma grande sacola, né, quanto mais você soprar, mais ele vai se expandir, né? Ele vai se apoderar daquele espaço, certo? Até com que aquela sacola fique completamente cheia de ar. Ou seja, está se expandindo por todo aquele território. Além disso, o ar, ele cria também uma força, né, um peso que exerce sobre nós graças à ação da gravidade. Essa força, né, esse peso que vamos dizer assim, que é puxada em direção ao centro da Terra, é chamada de pressão atmosférica. Ou seja, existe uma pressão atuando sobre nós. Essa pressão é a pressão atmosférica. O ar também, ele possui massa. É muito comum a gente associar massa a peso, certo? Mas a gente tem que lembrar que peso, ele é diferente de massa. Peso é relacionado à força. Massa é aquilo que compõe. Por exemplo, eu, como ser humano, a minha massa corpórea, certo? Ela vai conter o que? Ossos, músculos, gordura, água e por aí vai. Ah, tio, mas é a mesma coisa que peso. Não, meu querido, não é a mesma coisa. Porque assim, vamos supor que eu pesei, né, eu me pesei aqui na Terra, né, e dá um determinado valor. Se eu pudesse me pesar na Lua, o meu peso seria um outro valor. Conseguiram compreender a diferença? A minha massa é a mesma.
Se eu estiver na Terra, se eu estiver na Lua, se eu estiver em Júpiter, se eu estiver passeando nos anéis de Saturno, né, a minha massa é a mesma. Mas devido à ação da gravidade, da pressão atmosférica, né, quando eu for me pesar nessas diferentes regiões, o meu peso será diferente, certo? Então peso e massa são diferentes, lembrem-se disso. E vamos falar agora de estados físicos da matéria. Como assim da matéria de física, de ciências, de matemática? Não, não é assim. Basicamente tudo que existe é formado por matéria, né? Ou seja, o meu corpo é uma matéria, o celular é uma matéria, a cadeira em que vocês sentam é uma matéria, o ar que respiramos também é matéria, certo? Então, todos esses elementos podem, né, ser encontrados conforme algum estado físico da matéria, podendo ser sólido, líquido e gasoso, né? Em uma forma mais dura, em uma forma mais fluida e em forma de gás. Percebam aqui que aqui são moléculas, ó, moléculas de água. Aqui eu tenho um gelo, cubos de gelo, aqui eu tenho um copo com água e aqui eu tenho um vapor de água. Percebam que as moléculas de água, né, que é o H2O, que formam, né, que formam aqui o cubo de gelo, ó, percebam que o fato dessas moléculas estarem bem agrupadas e bem unidas vão determinar, ó, esse estado sólido da água. Já que na água líquida, né, no estado líquido, percebam que essas moléculas já estão um pouquinho mais separadas. Então essa água vai estar fluida, né, no caso líquido. Já que em forma de gás, ó, essas moléculas estão bem dispersas, por isso estão em forma gasosa. Logo, o estado físico da matéria de uma determinada substância está totalmente associado, né, a como essas moléculas estão agrupadas, se é bem unidas, se estão razoavelmente separadas ou se bem espalhadas. E, né, para esses três estados físicos, existe também as mudanças de estados físicos da matéria. Acredito que vocês já tenham visto isso na série anterior, né, no 5º ano. No entanto, vamos lembrar. Ó, existe a fusão, a solidificação, a vaporização, a condensação e a sublimação. O que é a fusão? Não é o Goku e o Vegeta dizendo fusão, ha, e juntando seus poderes. Não, não é. A fusão, nesse caso, é a passagem da substância do estado sólido para o líquido. Se eu pegar um cubo de gelo desse e deixar fora da geladeira, o que vai acontecer? Ele vai derreter e virar água, né? Passar para o estado líquido. Então, esse processo, esse derretimento, a gente chama de fusão. Logo, a fusão é a passagem da substância do estado sólido para o líquido. E a solidificação é o contrário. Você pegar, por exemplo, essa água em um estado líquido dentro de um copo, colocar no congelador e essa água vai fazer o que? Virar gelo. Então ela está fazendo o que? Ela está endurecendo, ela está se solidificando. Então esse processo é solidificação. O próximo processo é a vaporização, que é a passagem da substância do estado líquido, ó, para o gasoso. Se você pega, por exemplo, a água e deixa ferver, né, ela está o que? Evaporando, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então essa passagem a gente chama de vaporização. E existe o contrário, que é a passagem da substância do estado gasoso para o líquido, né? E esse processo se chama condensação. E onde a gente observa isso? Por exemplo,
Se a gente pegar a mesma panela com água que está fervendo, quando a gente tampa e depois de algum tempo que a água está fervendo, a gente tirar aquela tampa, a gente percebe que gotículas de água se aglomeraram aonde? Se formaram aonde? Na tampa da panela. Outro exemplo também é quando a gente coloca um copo de água gelado, né? E a gente tem a impressão que o copo está suando, né? Por fora desse copo com água gelada ou do refrigerante, esse copo começa a formar gotículas de água. Não é que a água esteja saindo do copo ou que o copo esteja suando. É que o ar presente no nosso ambiente, ele também possui vapor de água. E quando esse vapor de água ele resfria, ele forma as gotículas de água. A condensação também está associada à formação das nuvens. Quando a água evapora lá para cima da nossa atmosfera terrestre, essas gotículas de água vão se unir, né? Ou melhor, nesse vapor de água ele vai se resfriar, ele vai se aglomerar formando as nuvens e logo, né, vai se precipitar caindo em forma de chuva, beleza? Então vemos a fusão, a solidificação, a vaporização e a condensação. E existe também a sublimação. E o que seria a sublimação? A sublimação é a passagem direta de uma substância do estado sólido diretamente para o gasoso sem passar pelo líquido. Como assim? Por exemplo, se eu pegar um cubo de gelo, para eu transformar esse cubo de gelo em vapor, ele primeiro precisa ir para o estado líquido e depois evaporar. Se eu fizer isso, ele não é sublimação. A sublimação tem que passar direto do sólido para o gasoso. Um exemplo que a gente, ou vice-versa, o exemplo que a gente vê é o gelo seco, né? Esse gelo seco ele não derrete, do gelo ele já evapora, né, do estado sólido. E outro exemplo é a naftalina, aquelas pedrinhas brancas que algumas pessoas colocam em armários, guarda-roupas, cômodos e por aí vai, certo? Então, isso é a sublimação, a passagem, né, da matéria do estado sólido diretamente para o gasoso ou o contrário, beleza? E vamos para os exercícios, né? Os exercícios que vocês terão que fazer são os exercícios presentes entre as páginas 237 e 250, certo? Não é que cada página dessa tenha vários exercícios. Existem algumas páginas que nem tem exercícios, existem outras páginas que só tem um exercício, né? Duas questões, três questões, só uma. Então, os exercícios presentes entre a 237 e a 250 terão que ser feitos, beleza? Então, vou ficando por aqui. Meu forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.